Bem, estou aqui ao lado do William, da Ilustrativa, ao lado do Hildo, que faz a parte técnica, para mais um Vale em Pauta. O Vale em Pauta hoje, muito agradável para mim, porque nós vamos conversar com uma colega de bancada minha. E você vai começar contando tudo sobre a Helena Ribeiro. É isso aí, doutor. Mais um Vale em Pauta. Esse ilustríssimo, né? Porque tem uma pessoa aqui que é muito conhecida da Rádio 99, então para ela vai ser fácil, porque falar é algo que está no cotidiano, dia a dia, né? É o dia a dia, né? Cumprimentar aqui você, doutor Hildo, aqui que faz toda a parte técnica, e lembrar que o Vale em Pauta é um apoio da Rádio 99 FM e também da Agência Ilustrativa. Eu tô com essa menina aqui, para quem não conhece, você chegou hoje em registro no Vale do Ribeira, essa aqui é a Helena Ribeiro, a expoente da voz feminina do rádio, só isso, tá? Mas também a gente pode dizer que ela é cerimonialista, né? Mestre de cerimônia, celebrante, e você vai explicar para nós tudo isso aí depois, combinado, Helena? Vamos começar com o rádio. É isso aí, mas eu queria começar sempre pelo start, né? Porque ela é lá de Igarapava, né? Eu tava brincando aqui que assim, se a gente olhar pelo prisma mais abstrato da coisa, o estado de São Paulo faz assim, 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 assim. Nessa pontinha tem a cidade da Helena, Igarapava, né? Terra da festa da cana. Conta um pouquinho para nós lá da sua infância até a sua vinda para registro Vale do Ribeira, Helena. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, William, agradeço o doutor Cristiano, agradeço o Hildo que está aqui na técnica. Para mim é um prazer imenso estar aqui, é uma alegria muito grande. E eu quero começar falando, antes de falar um pouquinho de Igarapava, falar um pouquinho da minha infância. Eu acho que o ser humano, ele precisa ser grato, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês e agradeço muito por ter a oportunidade de estar aqui com o doutor Cristiano para, de uma certa forma, agradecer pela oportunidade que ele me deu lá atrás, porque são 25 anos de rádio, William. É uma vida, né? É uma 25 anos, vida. Quase a idade de Hildo. Na 99. Depois a gente vai falar sobre isso. Que legal. Mas é um monstro do rádio, né? Um monstro sagrado, né? Sim, então, como sim. eu sempre digo, pois né? Ele teve um olhar e cuidadoso na época, porque quando eu cheguei aqui, gravei a propaganda da SPAC, lembro muito bem da Chip SPAC, lá da cidade de Juquiá. Que maravilha. Então, assim, até hoje, né, a gente está sempre aprendendo. Mas foi um teste sem saber, praticamente. Pois é, eu sempre gostei muito de ouvir rádio, falando lá de Igarapava, né? Aí já remete à minha infância, né? Porque eu sempre ouvi muito rádio, sempre, sempre. E naquela época, na minha época de infância, foi quando o Zezé de Camargo estourou. Eu sempre gostei muito de sertanejo. E Igarapava é uma cidade que é próximo a Uberaba, 30 minutos antes de Uberaba. E eu ouvia muito as rádios de Uberaba, então eu ouvia muito rádio. Sempre fui uma consumidora de rádio, uma ouvinte assídua de rádio. E depois, eu tenho o mesmo nome que a minha avó materna, que ela é falecida, eu não a conheci. E minha mãe conta que a minha avó gostava muito de rádio. Minha avó faleceu muito nova e minha avó sempre ouviu muito rádio. Ela acompanhava ali o rádio todas as tardes, na época que o Silvio Santos... Tá no DNA mesmo. Eu acredito que tá realmente no DNA. Legal. E lembro bem, lá em Igarapava, que meu avô, também falecido, avô paterno, eu lembro que uma certa vez ele foi nos visitar lá, porque ele morava aqui no Vale, meu avô Alexandre, e ele chegou, eu me recordo claramente, assim, ele me entregou uma boneca, e antes dele ir embora... Ele olhou para minha mãe e falou, a minha neta vai ser jornalista. Olha, profetizou. Ele falou, minha neta vai ser de tanto que eu gostava de falar. Que legal. Você sempre... era daquelas menininhas assim, amostradinha, gostava de falar ou não? Não era. Porque eu tenho uma foto aqui para mostrar para o pessoal que está assistindo. Essa foto resgataram uma foto. Posso mostrar já? Pode gente, mostrar. olha que bonitinho aqui, ó que legal. Hildo, você me conduz aí. Eu tive que trazer a foto, né, William, para mostrar que desde pequena a comunicação acho que estava na veia, porque essa foto aí é da formatura do pré, eu tinha 6 anos, aí tem a minha professora, minha primeira professora, que foi a Renê, eu lembro bem da dona Renê olhar para mim e falar assim, Helena, você como gosta muito me chamava de Maria Helena, né? Você gosta muito de falar, você é muito espoleta, você assim, né, fala espontânea, né? Essa é a palavra. Então acho que você poderia recitar na formatura. E para eu decorar o texto, porque eu sempre fui péssima para decorar, mas tentei, foi minha mãe me ajudando, não, é você. E eu lembro que na época, assim, até falei, mas professora? Não, é você mesma, vai lá e você recita. E eu lembro que no dia da formatura, só eu que recitei, mas ninguém participou. As perninhas tremeu, não?
Então, eu fiquei nervosa, mas eu fui. É aquela coisa. É igual quando eu comecei no rádio. Claro, com muito medo, muito receio, mas eu sempre tive coragem. Eu nunca titubeei. Missão dada é missão cumprida. Vamos lá, vamos ver o que acontece, né? Porque depois eu vou chegar na parte do rádio, o pessoal que ligava, o que falava. Eu preciso fazer uma pergunta importante. Pelo que eu entendi, você citou um avô que morava no Vale do Ribeira. Sim, a família... Ele é nascido aqui? Não, na verdade ele nasceu em Minas, certo. Morou um tempo em São Paulo, ali Itapecerica da Serra, e aí veio para o Vale do Ribeira a trabalho. E ele morava onde? Morava Qual cidade? Aqui em Pariquera. Em Pariquera. A família da minha mãe Olha toda só. reside lá, basicamente todos residem então, quer lá. dizer, já estamos descobrindo o motivo de Helena vir pra cá. A família do meu pai, na verdade, também de São Paulo, mas o meu pai veio aqui para o Vale, ele veio sozinho para o Vale do Ribeira. Olha só. Acabou vindo sozinho, se instalou em Pariquera e foi lá que ele acabou conhecendo minha mãe. Né? E aí eles tiveram essa oportunidade de ir para Igarapava. Então a família toda morando aqui no Vale, alguns morando em Registro, a maioria morando em Pariquera, até da família do meu pai, que aí alguns acabaram mudando para cá. E eles foram para Igarapava e ficaram sozinhos lá. Então assim, ninguém da família... A família materna é Vale do Ribeira, a família paterna... São Paulo, mas acabaram se mudando para cá. Com a vinda do meu pai para cá, Perfeito. também para a trabalho, eles acabaram vindo. Meu avô gostou, meu avô paterno gostou demais do Vale. Eu acho que eu vou me mudar. E acabou tendo residência fixa daí aqui em Registro. Depois, posteriormente, foi para Pariquera. Acabou falecendo aqui no Vale também. Então, eles, vários da família do meu pai também vieram para o Vale do Ribeira. Com a vinda do meu pai, acabaram vindo para cá. Só que quando meu pai conheceu minha mãe, eles se casaram em Pariquera, eles acabaram tendo uma oportunidade de ir para Igarapava. Foram para lá. A família ficou aqui, porque daí já a família do meu pai já toda instalada aqui no Vale, a família da minha mãe também, mas acabaram indo para lá. E aí, lá eu acabei nascendo. Mas eles não tinham ninguém da família lá. E aí, com 13 anos, eu já com 13 anos de idade, resolveram voltar para o Vale, porque daí a família toda aqui, a família falou, não faz sentido vocês ficarem aí, né? A vida foi tomando outros rumos e meu pai achou por bem, então, retornar para o Vale. Você era aquela menina que vinha passar férias no Vale do Ribeira ou não? Ou você não colocava o pé no Vale do Ribeira? Não, nunca. Na verdade, eu vim, eu lembro... Os primeiros eu lembro de ter anos. vindo uma vez. Nós viemos uma vez. Por ser muito distante, né, não tínhamos carro, vínhamos de ônibus, então era muito longe. Eu lembro de uma vez nós termos vindo para cá. Mas assim, eu era bem criança, não me lembro muito, né, de muitas coisas aqui. Lembro assim de ter contato com os avós ali, mas a minha infância toda foi em Igarapava. Então eu estudei lá e aí vim para cá com 13 anos de idade. Né? E aqui no Vale, quando eu vim para o Vale, eu já sempre fui muito, muito comunicativa, já tinha uma tia que trabalhava com feira, já ia para feira com ela, trabalhava com ela. E comecei a trabalhar no Shopping Magário. Olha só! Comecei a trabalhar lá no Shopping Magário. E eu comecei a trabalhar, na verdade, eu vim para cá com 13 anos, nós viemos em fevereiro de 93, e aí em 94 eu já comecei a trabalhar ali no shopping. Tinha uma amiga ali que, eu trabalho aqui no escritório, era 3 vezes por semana, e ela falou, eu vou sair, acho que você poderia assumir, e era o pessoal ali que cuidava do Jardim Paulistano, então ali eu comecei a trabalhar. E já trabalhava com as vendas, eu ajudava minha tia na feira, vendia catálogo, vendia roupa para ela também. Então, assim, eu sempre não tinha medo. É engraçado, né? Que às vezes a pessoa, principalmente criança, 13 anos já é uma mocinha, né? Mas mesmo assim costuma ser algo meio impactante, algo meio, às vezes, negativo, né? Mas você tirou de letra, pelo jeito, sim, né? Porque você já veio, se adaptou, lá, trabalhou. Porque lá em Igarapava, a gente tinha o costume de buscar leite, né? Porque lá... Naquela época, você não tinha o leite em saquinho, então eu ia buscar leite na casa de uma senhora que era perto da nossa casa. E ela era uma senhora e eu sempre fui muito observadora. E eu lembro que eu ficava olhando o quintal dela e às vezes eu falava, nossa, o quintal tá sujo, eu vou me oferecer para eu limpar o quintal e ganhar um dinheiro. Olha só, agora eu vou ter que te fazer uma pergunta muito, muito indiscreta, pelo seguinte, se você veio para cá com 13 anos, era apaixonada por rádio, que rádio você ouvia em 93, hein? Em Registro. Eu ouvia... aqui em Registro? Aqui em Registro. Ouvia 99. Olha eu era aí. fã do Xixinelo. Quando o Xixinelo errava a hora, eu ligava para ele aqui falando. Olha. Mas
Então quer dizer que você ouve esse homem aqui desde criança? Desde criança. Olha Sempre só, ouvi. que maravilha, que beleza. Mas dá a impressão que eu sou velho. Não é isso. Experiente, né? Nós Experiente. todos aqui. É um né? clássico, né? Doutor é um clássico. Mas aí, Helena, conta com a história quando você começou aqui. Como era um programa de manhã cedo, programa musical. Como é que foi a história? Pois é. Então, para eu chegar aqui na rádio, como é que foi? Como eu trabalhava lá no shopping, então o finado José Paulo de Carvalho, ele ia lá para verificar uns documentos, questões dele lá do Jardim Paulistano. E ele falava para mim, você leva jeito para trabalhar em rádio. E eu dizia para ele, não, eu nunca trabalhei em rádio, moço. Você está confundindo, eu trabalho aqui no escritório, está tudo certo. E ele ficou um ano, quase um ano indo lá, e sempre que ele me via, ele falava, você leva jeito para trabalhar em rádio. Até que um dia ele chegou, olhou para mim e falou assim, você vai ligar lá na rádio? Eu falei, vai ligar lá porque a rádio está sem locutor. E o dono lá da rádio é meu amigo, você vai ligar para ele. Eu falei, mas não, eu não vou sair daqui enquanto você não ligar para ele. Essa foi a fala dele. Eu falei, seu Zé, mas não, liga lá para ele. Aí eu liguei aqui na 99, ele falou, você vai falar com o Cristiano Ribeiro. Aí eu nem lembro quem que me atendeu na época, eu falei, olha, eu gostaria de verificar se o Cristiano Ribeiro está, ele nem falou que era doutor. E aí ele me atendeu. O próprio doutor Cristiano? O próprio doutor Cristiano me atendeu. Eu falei, olha, o senhor me desculpe, eu só estou ligando para o senhor porque tem uma pessoa aqui que está na minha frente, o seu Zé Paulo, ele está dizendo que a rádio está sem locutor, que eu levo jeito para trabalhar na rádio. Só deixa eu abrir um parênteses bem pequenininho. Sim. Gente, o Zé Paulo que ela está falando, pelo que eu entendo, o finado Zé Paulo, filho do ex-prefeito José de Carvalho. Filho da Dona Elza. Filho da e de Dona Elza também, exatamente. Perfeitamente. Né? Era um cara muito visionário. Sim, né? E aí eu lembro que eu fiquei bem sem graça para ligar. Falei, como que eu vou ligar para uma pessoa que eu nunca... Quantos anos você tinha? Isso foi no ano 2000, eu tinha 20 anos. 20 anos. E aí ele falou, olha, não, não vou sair daqui enquanto você não ligar. Foi essa a fala dele. Aí eu liguei na frente dele, aí o doutor Cristiano me atendeu. Fiquei super sem graça, falei, só estou ligando para o senhor porque ele está aqui, está insistindo que eu tenho que falar com o senhor, porque a rádio está sem locutor. E, né? Então, assim, ficou uma situação, mas eu liguei e falei. Ele falou, realmente, vem aqui na rádio. E aí, doutor? Os primeiros segundos Não, o de voz. De voz dela era excelente, como é hoje. Difícil achar. Não, Descolada? Não, gente, era terrível. Lógico, o doutor deve ter tirado um pouquinho, levado em consideração o nervosismo, aquela coisa toda. Então, Ele foi visionário. Foi. Ele realmente... Olha, só que história fantástica, né? Ele me abriu as portas, me deu a oportunidade, né? Que eu sou muito grata. E aí ele falou, vem aí, vamos fazer um teste ele e tal. falou, pode vir aqui na rádio. Eu vim com muito receio. Falei, não, imagina, nunca que eu vou ficar na rádio. Eu vou, né, vou lá, pelo menos vou conhecer, vou ver como é que é, né? Nunca tinha vindo aqui na rádio, ouvia bastante, mas nunca tinha vindo. Batemos um papo. Aí ele falou, vem aqui no estúdio. Vamos ali gravar. Aí ele me deu a propaganda da SPAC para gravar. Eu lembro que na época até comentei, falei, olha, doutor, eu gosto muito de ouvir rádio, sempre ouvi muito rádio, mas eu nunca trabalhei em rádio, não sei como é que é esse mundo, né? Você lembra alguma emissora lá da época de... Então, aí Igarapava? lá em Igarapava começou uma comunitária. E aí eu imitava o locutor. Pegava a colher... Eu imitava. Porque alô, caro ouvinte. Não, porque o locutor, ele falava assim. Era muito engraçado o jeito que ele... Vesperal do ouvinte. Aí eu falava, gente, que palavra que é essa? O cara usar uma palavra dessa. E eu ficava imitando. Porque como eu sou filha única, então desde criança, eu tinha os meus personagens. Eu tinha o meu criativa, menina. Eu tinha meu mundo imaginário para poder me virar. Só a plateia. Então, eu lembro quando eu ganhei um boneco, que foi até de um amigo do meu pai, era muito amigo da família. Logo que ele me deu o boneco, eu já apelidei o boneco, João Batata, e já criei a família do João Batata. E aí, como eu gostava muito de rádio, eu lembro que eu brincava com a minha mãe, que eu tinha uma pastilha que eu gostava muito, e aí eu falava para ela, olha, eu chegava e com os meus bonecos ali imaginários, meu mundo imaginário, e eu brincava com ela assim, olha... Eu tô com um problema na minha voz, eu preciso da pastilha, porque senão minha voz vai ficar... Olha. E eu ia engrossando, eu ia mudando o tom de voz. Gente, é uma história fantástica que a gente tá registrando aqui hoje. Que legal. Essa eu não conhecia. Que legal. Agora volta lá pro doutor. Aí você fez o teste, gravou a Spaten? Da SPAC. SPAC lá de de aí? Maquiá. Aí o doutor ouviu Aí e tal. gravei, aí o doutor olhou pra mim e falou, você leva jeito.
Você pode voltar semana que vem. Segunda você começa. E você Eu vi- trabalhando lá no shopping Eu trabalhava ainda. lá no shopping, mas era alguns dias da semana, era meio Dava pra período, dava para flexibilizar, conciliar. né? Quando eu cheguei no dia seguinte, que eu comentei com algumas pessoas próximas que eu ia trabalhar na rádio, você é louca. Vai trabalhar na rádio? Mas, menina, você nunca trabalhou em rádio? Você vai trabalhar em rádio? Você tem certeza? Eu falei, vou. É, Falei, ó, eu não. é o famoso ditado ali, né? Que a gente tem que não É, ouvir ninguém, né? exato. Focar e ir, só Eu ir, falei, eu só vou. vai. Falei, eu não fui atrás, aconteceu, veio até mim, é uma oportunidade. O máximo que pode acontecer é eu não ficar na rádio. Se o dono lá não quiser mais, ele vai falar, olha, Tem que tentar. valeu, foi bom, mas ó, é para você, né, se retira que não dá certo. Comecei. Agora você imagina uma mulher pegar um horário de um homem é complicado. Assim, hoje já está bem diferente porque já não tem Já esse criou olhar espaço, mais. A mudou mulher a já criou o cultura, espaço. tá. Mas Não agora tinha locutoras no Vale. É. Como até hoje, praticamente, não tem. Não tinha? Você não Não. lembra de ninguém? não, eu Não, não não lembro. tinha. Nessa época Não, eu não porque lembro. Você Tinha- foi pioneiro, então? Tinha duas emissoras aqui. Dona Áurea. A FM, mas Dona Áurea ela não falava, era não? direto. Ela, Tá. ela fazia, de vez em quando, uma participação. Tá. Agora, na verdade, tinha uma a AM e a FM. E não existia outra rádio na região. Perfeito. Não tinha locutor, isso eu tenho certeza. Sim, sim, Entendeu? sim. Ó, que legal. E aí eu comecei, legal. então, e aí falaram, mas pra quê? Você vai começar em rádio? Eu falei, bom, surgiu a oportunidade, eu vou lá ver como é que é. E depois eu vou procurar um curso, eu vou me especializar. Comecei Vai na aprendendo rádio. com o Dr. Cristiano. Falei, eu vou ver como é que é, eu gosto de escutar rádio, vou me inteirar do assunto. E comecei na rádio, então, a linha de raciocínio. Hoje, a mulher ela já conquistou mais o espaço dela, mas antes não, tinha um certo preconceito. Então, já estava preparado. Então, tinha ouvinte que ligava, sai daí, sua voz é horrível. O que você está fazendo aí? Não acredito. Ligavam no telefone da rádio. Porque Nessa época já tinha Naquela- hater. Boa, Hildo, boa. Né, Já tinha e hater. a gente não tinha o celular, era tudo telefone fixo, Não existia, era era o carta. telefone fixo. Era o telefone fixo, Meu tocava o tempo Deus todo. do céu. E aí ligava, pô, menina, saia daí, sua voz é horrível, o que você tá fazendo aí? Ó, Atendi várias eu vou ligações. falar por mim. A Helena, pra mim, é o melhor talento que já foi Poxa, descoberto muito obrigada. do Vale do Ribeira e Graças ao região. doutor Cristiano. Ó. Agora, você falar isso aí me mostra uma coisa positiva. Não dá pra agradar a todos. Sempre vai ter aquele que não gosta de você, mas é uma coisa muito pessoal, é muito singular. A pluralidade ganha nesse Sim, caso, né? sim. Então, parabéns. viu? E no caso, eu na época, eu pensava assim, bom, eu tô pegando um horário que era de um locutor. E mulher, ela se identifica mais. Era horário nobre, não? Era Tipo, de manhã. de Eu manhã, pegava das 8 às das 8 às 11. 11. É o horário que Aí hoje só o parava Claudinho pro doutor faz. começar o Isso, jornal. o povo no rádio. Tá. E na época eu lembro que o doutor falou pra mim, Helena, ó, você vai fazer o povo no rádio. Ficou alguns dias da semana, você vai fazer o povo no rádio. E que eu amava. E o frio na barriga? Não, então, mas por incrível que pareça, o povo no rádio até que eu não tinha tanto medo. Porque quando eu, já morando aqui em Registro, que eu estudei na Fundação Bradesco, quando eu sempre sentava nas primeiras carteiras. Toda vez que precisava ler alguma coisa, era eu que era escalada. Tá. Helena lê. Né? Vá lá que você não tem vergonha, você lê. Então, até hoje Então, encontro, às vezes, alguma... tecnicamente, era mais fácil para você fazer o Sim, povo no rádio do que um porque eu programa já que você tem que... ouvia, isso. Igual hoje, você faz o show da Sim. tarde, não, você tem que alimentar. ela fazia o e show da tal. manhã. Era isso aí. Só, O show né? da manhã. fazia o show da manhã. O que você faz Eu hoje à entrei- tarde, eu você fazia na o show parte da manhã. Exatamente. É muito mais difícil que você tem que improvisar bastante, né? Porque o que eu pensei na época? Bom, eu tô pegando um horário que era de um locutor, então é normal, é muita mulher que ouve a rádio, de manhã é muita dona de casa, muitas não vão gostar mesmo. O que essa menina tá fazendo aí? Mas enfim, eu não peguei, né? O horário tava vago, eu entrei porque tava liberado o espaço. E aí, o que eu fiz? Falei, bom, eu vou tentar mergulhar no universo do rádio e vou tentar fazer um curso. Aí, na época, a gente não tinha recurso online, não é como é hoje. E eu descobri que tinha um curso em Curitiba. Então, eu ia todos os finais de semana. Era um curso de 2 meses, era no Sesc, lá em Curitiba. E aí era um locutor. Para ter o registro.
Isso, Dali exato. Caiobá FM. Não, aí eu ia final de semana para Só fazer. se concentrava mesmo Não, só ficava lá, passava o sábado todo lá com ele. E eu lembro que eram 2 meses, então eram todos os finais de semana nesses 2 meses. E aí ele falou: não, você já está na área e você leva jeito, menina. Eu vou fazer só 1 mês com você. E ele me deu, eu tenho até hoje guardado, ele deu uma apostila bem legal, bem completa, pediu para eu gravar, na época a gente gravava na fita. Na época eu sou da época tem a da fita ainda do não? MD. Não, aí ficou com ele, né? Ele falou, olha, no final... Mas seria uma relíquia tanto, né? Ele falou, olha, vou pedir para você gravar uma chamada junto comigo pra gente alternar a nossa voz. E eu lembro que do pessoal do curso, eu fui a única que ele pediu para gravar. Pessoa que falou contra você ali não te desmotivou de jeito nenhum. Não, eu fiquei assim... Absorveu. Eu sempre, na verdade, nunca pensei assim, em desistir. Eu acho que eu segui em frente. Falei, não, quem que vai falar para mim que não é para eu continuar é o dono da rádio. Ele é a única pessoa que pode chegar para mim e falar, Helena, foi muito bom até aqui, mas você não leva jeito, não dá certo. Falei, enquanto não me falarem isso, eu vou tentar, eu vou buscar... Quer dizer que você falou 25 anos de trajetória, né? O tempo que você tem de 99 FM, você tem de Povo no Rádio também ou não? Ou foi um pouco depois o Povo no Rádio? Não, o Povo no Rádio já logo no início. Logo no começo eu já fazia o Povo no Rádio também. Porque você deve, com certeza, você pegou pautas ali delicadas, né? Tipo enchente de 96, né? Que não, tava... aí 2000, né? Porque eu comecei na rádio em 2000. Desculpa, verdade. Na rádio em 2000. Verdade. Bom, mas você deve ter pego alguma enchente aí também, né? Pegou muita coisa. Cassação de prefeito, por exemplo. Então, realmente, você deve ter pego umas pautas coisa. ali, umas entrevistas ali cabulosas, né? Aí continua a história. Aí, à tarde tivemos que mexer no quadro à tarde. E eu tentei 2 comunicadores, não deu certo. 3, na verdade. E aí, um dia ela falou, eu faço o programa na tarde. Eu falei, Helena, mas você faz? Quer fazer? Quero. Ela tinha experiência da manhã. E aí ela entrou na tarde. Foi assim, porque antes ela fazia o Povo no Rádio um tempo. Parou o programa da manhã e fazia só o Povo no Rádio um tempo. Aí ela pegou o programa à tarde, que é um sucesso danado, né? Não, sim, faz perfeitamente bem. Bom, nesse meio tempo, eu já vou aproveitar o gancho aí, depois a gente chega nos outros assuntos de voz. Você empreendeu por um bom tempo, né? Sim, que foi o Galpão 4. Isso. O que você tem de... Você é uma empreendedora feminina, né? Teve um bom tempo de atuação, vendendo vestido, estava em tudo quanto é evento. O que você tira de positivo e de negativo dessa época aí? Então, na verdade, assim, William, o que eu entendo hoje, que o fato de ter empreendido e de começar com a parte da loja e que acabou indo para a parte de locação, foi que me transportou para o que eu faço hoje, né? No ramo de eventos, de estar nas festas. Até por isso que eu parei, que eu passei a loja, porque realmente não dava para conciliar tudo. Né? Então, assim, eu fiquei aqui na rádio de manhã até um certo tempo, e aí por conta do comércio começou porque até então teve uma época que não tinha internet, a gente não tinha facilidade de comprar via WhatsApp, então eu acabei deixando o programa da manhã, porque daí eu não estava mais conseguindo conciliar, porque tinha essas questões de viagem, e aí ficava bem complicado. Empreender exige bastante, né? Exige muito, né? Mas aí depois, felizmente, deu certo acabar para que eu retornasse para a rádio só para o Povo no Rádio, que sempre foi algo que eu gostei muito. Né? Então, assim... Essa pausa aí durou quanto tempo? A pausa não durou muito, não. Foi pouco tempo. O povo começou a sentir falta, doutor? Foi pouco tempo. Não, inclusive, aconteceu um fato que é o seguinte. Ela estava na loja. E eu tive um problema de saúde. Sim. Grave. E eu tinha que ficar 2 meses afastado. Aí eu fui conversar com ela. Helena, você pode? Claro, imediatamente. E ela veio para me cobrir. Saudade danada, sim, né, Helena? Não, então, e na época, sabe, William, eu ficava assim, pela questão que não tinha tanta facilidade, isso há mais de 10 anos, eu falava, poxa, como que eu vou deixar a desejar a rádio, o ouvinte e o próprio doutor Cristiano e não consegui fazer bem feito nenhum nem outro, até por isso que eu me afastei, porque senão tem que faltar da rádio para poder resolver coisas do comércio, né? Mas aí depois deu tudo certo, eu consegui, eu já estava, né, num outro, até o próprio empreendimento em si já estava de uma outra maneira, eu fui conseguindo adaptar
E aí foi onde eu fui caminhando para o que eu faço hoje, atrelado à rádio, que é a parte dos eventos, que é os casamentos, né? Celebração, enfim. E eu imagino que o rádio te faz brilhar o olho muito mais, né? Ah, sim, tudo. Para Mas mim é. Aí aconteceu o seguinte, o padrão de voz dela, experiência, desenvoltura, ela entrou no ramo ligado ao meio de comunicação. Ela é celebrante e cerimonialista. Vamos começar a perguntar aí nessa linha. Explique-se para nós aí, Pois esses é, meros então, mortais por aqui que não trabalhar- entendem. Por começar a trabalhar na rádio no ano 2000, no ano 2001 ia ter um evento lá no Supletivo, era um festival, eu lembro, de música. E aí eu lembro, não lembro exatamente quem foi que me procurou, mas enfim, a pessoa eu lembro que falou assim para mim, foi alguma professora, ela falou, olha Helena, como você trabalha na rádio, por você trabalhar em rádio, a gente entende que você consegue fazer uma apresentação. Então, eu gostaria que você viesse para apresentar para nós esse evento, que vai ter um evento de música, e eu fui, sem saber nada. Então, assim, na minha vida, sempre foi primeiro, vai, faz, já vai na prática. Você não quer depois- calcular o tamanho do desafio, só vai. Depois você vai entender, vai se inteirar e vai se especializar. Então, primeiro, depois você melhora, é bem isso, Hildo. Primeiro você começa, depois você melhora. E aí fui apresentar. Eu lembro que eu fui com um vestido vermelho. Hoje eu olho e falo, meu Deus, né? Que era o que eu tinha na Autocrítica, época. né? Eu falei, gente, né? Só dava eu lá. Nunca que você usa um vestido vermelho para fazer uma apresentação. Enfim, depende da situação. Que tem essa né? questão da Tem. cerimonialista não chamar a atenção, ela ficar mais tem, discreta e tal. Exatamente, tem. Aham. Eu mesmo o mestre de cerimônias, ele tem a roupa apropriada. Depende do estilo que é o evento. Mesmo porque, muita gente não sabe, e eu acompanho, a Helena fez vários cursos, inclusive no Rio de Janeiro, etc. Conta pra sempre gente. tem as Especialização em reciclagens. tudo. Se lapidou Porque- bastante. Isso, porque aí o que aconteceu na parte dos casamentos? Eu comecei organizando, que é uma amiga, eu vou casar, e aí você tá, porque acha assim, você tá na rádio, conhece todo mundo, sabe todo mundo, vai ter os contatos para me passar. Então, iniciei fazendo o casamento dela. E aí, eu fui organizando. O primeiro casamento que eu celebrei foi porque eu estava organizando um casamento e a noiva, eu perguntei para a noiva quem que seria o celebrante. Ela falou, olhou para mim e falou, o celebrante é você, né? Você que vai celebrar. Falei, não, mas eu não celebro. Não, já está decidido. Quem celebra meu casamento é você. É você que vai celebrar. É incondicional, se vira. É você que vai fazer a cerimônia. Isso foi em 2016. Olha que legal. Celebrei o casamento Quer dela. dizer, não tem nem 10 anos ainda. Não, vai fazer 10 Olha anos o ano só. que vem. Celebrei o casamento dela na parte de cerimonial, até já faz mais tempo. Aí celebrei o casamento dela. Falei, bom, ufa, foi o único. Porque até então, como eu mencionei, 2001 eu fiz o primeiro trabalho como mestre de cerimônias. Aí veio a Unesp, primeira formatura da Unesp, primeira formatura no Instituto Federal. Aí eu sempre fazia esses eventos. O negócio mas vai como- escalando, vai subindo. Tal. Exatamente. Aí comecei a fazer a parte de organizar alguns casamentos, mas de pessoas próximas. Chegou a vez desse casamento dessa moça, que foi até uma indicação. Eu nunca fiz essa parte de divulgação do cerimonial em si, de organizar. Pelo fato que eu tenho contato com cerimonialistas da região que sempre me chamaram. Uma coisa vai levando a outra, né? Porque, Helena, você consegue falar, desenrola lá para mim, há uns 15 anos você celebra, faz lá a cerimônia. Então, até em respeito aos colegas, eu nunca fiz essa divulgação. Tanto que você olha meu Instagram é de celebrante. Sim, Aí eu perfeitamente. mergulhei na parte do celebrante, porque eu fiz o casamento dessa moça. Eu lembro que deu algumas coisas que eles não acataram, alguns conselhos que eu dei. A tia dela é, coincidentemente, de Uberaba. A tia dela que veio para cá. Eu lembro que a tia, quando acabou, ela falou, o que eu levo do casamento da minha sobrinha é a cerimônia dela. Gostei demais. Mas eu achei que acabou ali. Falei, não vou fazer mais. É o primeiro e último. Passado pouco tempo, a Dani Tsunoda era cerimonialista, me chamou. Falei, Helena, tem um casal, não tem celebrante, eu gostaria que você celebrasse e é uma maneira de você se lançar no mercado. Você aceita? Aí eu pensei um pouquinho e falei, a segunda vez é para eu entrar nesse negócio. Falei, tá bom, eu aceito, vamos lá. Me deu bom Fiz, demais. gostaram. Eu falei, agora então vou lá procurar como é que faz, vou atrás de curso. E aí foi onde eu fui fazer curso para... Que maravilha. Deixa eu até mandar um abraço aqui para Dani, Dilson Tsunoda, que é um casal que eu gosto muito, né?
E você contou aí 115 histórias de amor, pelo menos. Isso, de celebração, sim. As celebração, celebrações né? eu conto. A parte de organizar, a parte de como mestre de Aí seria um cerimônias, número que isso, não dá nem isso eu nunca para contabilizei. mencionar, né? Mas a parte de celebração eu contabilizo. Mas o fato é, a gente entende que você é uma grande profissional e o profissional ele não pode lidar com a emoção para si quando tá ali com o não. microfone na mão. Mas às vezes acontece, você tá fazendo o casamento de uma amiga muito próxima, sim, de você dar uma tremida, ele fala, Sim, opa, a eu tenho que maioria. corrigir a rota aqui. A maioria dos, mesmo não sendo amigo, porque antes de montar a cerimônia, eles me mandam as histórias. E é a gente recebe inúmeras histórias e assim, cada casal tem a sua peculiaridade. Então, e muitos deles se abrem com a gente. E porque Olha muitas só. vezes eu faço uma pesquisa e um bate-papo, muitas vezes presencial mesmo. Eu tomo esse cuidado de deles mandarem para mim, a gente bater um papo, olho no olho, quando é casal de fora, online, mas também tem a possibilidade da gente ter essa troca. E tem muitos que se abrem de uma forma, assim, fantástica. Então, quer dizer, esse estudo faz parte para aquele roteiro que você vai montar para contar a história dos dois. Exatamente, a gente mergulha E uma mesmo. coisa interessante, eu acompanho, porque a Helena está todo dia comigo, ela vai o estado todo. Ela vai mesmo? celebrar casamento em Porto Feliz, sim. Mariporã, tudo quanto é lugar. Na Baixada Santista. Na Baixada, bastante. Olha Ela só. ela é conhecida no meio. Porque até então eu ficava mais restrita ao Vale. Aí de uns anos para cá, eu pensei, eu acho que eu posso me lançar fora. Vamos ver como é que vai ser. E comecei a jogar para fora e tanto no Instagram como algumas parcerias também, pelo fato, igual o doutor mencionou, dos cursos. Muitas vezes, já teve várias vezes de começo da semana, o doutor está fazendo o Povo no Rádio com o Claudinho, porque eu estava em curso, fui para o Rio para fazer reciclagem. Todos os anos tem as reciclagens, tem vários cursos, e a gente tem que estar participando para estar inteirado do que está acontecendo. Também tem aquela troca com os outros celebrantes. E ela é ligada a celebrantes famosos do estado de São Paulo. Um dos maiores celebrantes de São Paulo é muito amigo dela, ficou amigo num curso. Olha Sim. que legal. E indicam ela também. O network vai crescendo, né, Vai Helena? crescendo, vai. Agora, a boa filha volta para casa? Já fez alguma lá em Igarapava, não? Não, Igarapava nunca fiz. Igarapava, ainda não tive essa oportunidade. Aí, gente de Igarapava, tá perdendo um talento que é da casa, né? Pois é, seria bem prazeroso, né? Maravilha. Ir pra lá. Doutor, quer perguntar, não? Eu quero só que você conta depois algumas coisas interessantes que aconteceram nas cerimônias. Na Tem cerimônia. muita coisa divertida. Tem, sempre tem, sempre. Às vezes assim, o que acontece muito, porque a gente cria um roteiro com o casal, né? Então, nada vai acontecer sem que o casal tenha o consentimento. Então, a gente não faz. sente ética, tal. E outra, eu sempre falo para eles, tudo que vai acontecer é pro lado positivo. Qualquer surpresa é sempre pro lado bom, nunca que vá constranger vocês. Então a gente cria um roteiro, é tudo acordado com o casal. E muitas vezes tem pessoas que acham que pode participar da cerimônia. Então eu já peguei mãe que acha que chega, olha, eu queria muito falar. É o casamento do meu filho, eu quero muito ter uma participação. E aí você tem que ter todo um tato para você conseguir não atrapalhar o roteiro, né? Tem um momento assim, da pessoa falar, não? Assim, se o casal, deixa mais pro fim. Sim, eu já fiz vários casamentos que o casal deu a liberdade. Olha, vai ter. Eu gostaria muito que alguém ali que é padrinho fale. Então eles me dão a oportunidade de falar com as pessoas e ver quem que vai se apresentar ali naquele momento, que vai ter uma participação na cerimônia. Porque antes de montar a celebração, eu dou várias possibilidades para o casal. Podemos fazer assim, tem essa maneira, tem essa forma. Só que assim, a pessoa chega para mim antes de começar a cerimônia e quer participar, não foi acordado com o casal, eu não posso incluir. Não é o gosto deles. Eu tomo cuidado até com a roupa, porque hoje em dia a noiva escolhe a paleta de cores. Eu preciso saber que Você roupa... não pode ofuscar ela, né? Não, eu sempre pergunto para a noiva, qual que é a cor que você gostaria que eu usasse? Já teve noiva, eu fiz um casamento esses dias que a noiva pediu para que eu fosse de preto. Santo Galpão 4, né? Na época, assim, agora.
Então, A na paleta época, de cores do closet sim, de Helena deve ser não, algo e depois eu passei a espetacular. loja, daí eu esqueci. Quando eu passei a loja, eu esqueci que eu precisava de roupa, eu me lasquei. Mas então, aí a noiva falou, eu quero que você vá de preto. As minhas madrinhas vão de preto, você pode ir de preto. Que legal, que legal. Então é um cuidado legal que esse cuidado, a muito gente tem que interessante. ter esse cuidado, porque é eles que são os protagonistas, né? Certo. Mas eu já saí de bastante enrascada. Já teve, assim, quando a gente vai fazer com efeito civil, tem a parte que o casal altera o nome. Então eu tomo um cuidado de perguntar para o noivo e para a noiva, porque às vezes o noivo hoje pode pegar o sobrenome da noiva. Uhum. Então eu tomo cuidado de perguntar na hora que vai falar ali da alteração do nome. Posso falar? Por quê? Porque teve uma cerimônia que eu fiz há uns anos atrás. Quando eu falei que o noivo alterou e o noivo havia pego o sobrenome da noiva e ele tirou o nome da mãe, a mãe simplesmente... Eu achei que ia dar briga ali, no altar, ali na parte da cerimônia. A mãe olhou e no final a mãe veio falar comigo. Eu vou embora agora. Ele tirou meu sobrenome. Ixi, Falei, que olha, fuá, rapaz. eu falei, então, mas Oi? aí não é comigo, né? Porque eu vim para fazer a Porque ela cerimônia. faz a parte civil também, ela é credenciada para fazer também a alteração civil. Ela leva no cartório depois. Sim, só que aí essa alteração toda é o cartório que faz, que corre todos E os tem gente que proclamas. fala, não, tipo, Cristiano. Não, só quero que fala Cristiano. Aí a pessoa Então, vai ler lá, Cristiano Bündchen. depois disso... Né? Ele nunca Depois teve esse disso, Bündchen. eu tomo esse cuidado. Depois desse episódio que teve, eu pergunto... Tudo é um aprendizado, sim, né, Helena? eu pergunto Que tudo legal. pro casal. Tudo a gente tem que perguntar. Questão de imagem. Olha, vai ter foto, eu posso usar sua foto, eu posso usar seu vídeo, vai estar filmando, pode ir para minha rede social. Porque tem casal que fala, eu não quero que publique nada. Não é para publicar. E tá mesmo? tudo bem. E eu quero saber dos perrengues, o dia que chove, que nada dá certo, Sim, como é que eu é? já fiz casamento debaixo de chuva, tomando aquele... Porque é o gosto da noiva, né? A maquiagem escorrendo tudo. Não, teve um casamento que eu fiz há uns anos atrás e eu não tinha... eu levei o texto não no tablet, ele estava no impresso. E eu só fui vendo ele se desmanchando. Ai, Jesus. Eu fui vendo o texto assim... É um filme de drama. Porque ia começar a cerimônia, a cerimonialista falou, Helena, vai fazer aqui. Mais um aprendizado, colocar o plastiquinho. Sim, eu falei pra ela, não. Ela falou, vai ser aqui, a noiva quer fazer aqui, se chover. Eu falei, se chover, eu continuo. Improvisando Só não mesmo. vou ficar com o microfone, porque pode levar um choque, mas eu vou continuar. E aí, Eu vou dar como é que você continuidade. saiu dessa? Não, eu continuei. Improvisou, Aí eu fui Quem é vendo. errado sabe improvisar. Eu fui vendo o que tava ali, algumas coisas, e toquei. Falei, não, vamos até o final. E aquele moleque que passa por trás e arrebentando todos os cabos? Tem muito. Aí, assim, quando é um casamento que tem um cerimonial que tá cuidando, então é mais tranquilo, porque daí tem alguém ali coordenando, fica tudo mais razoável. Tem casamento que não, que às vezes a pessoa não tem. Só que eu já falo, se eu sou a celebrante, eu tô lá para celebrar para vocês. Vocês estão na minha frente. Eu não tenho como coordenar as coisas que acontecem nos São duas bastidores, coisas né? distintas. O cerimonialista e o celebrante. São duas coisas distintas. Porque o cerimonialista, ele organiza. Então, ele vai com uma equipe, ele tem alguém ali coordenando. Alguns casamentos eu acabo fazendo as duas partes. Organizo e celebro. Mas aí eu vou com uma equipe, aí é diferente. Eu tenho o controle de tudo que está acontecendo. Agora, quando não, eu já fiz casamento que a noiva não tem o cerimonialista. É punk, o negócio é... Porque aí, chegar na hora, vai entrar. Não tenho quem organiza. Aí como que eu tô lá organizando as entradas, liberando o pessoal, que é o cortejo que a gente chama, e vou estar lá na frente ainda falando. E eu já teve vezes aí, eu levo o rádio, aí eu tento improvisar, assim, conforme o que o casal me passa, eu já consigo entender, e muitas vezes eu falo, olha, mas é importante, você precisa ter alguém para coordenar, senão vai complicar o negócio. Não é qualquer dia, qualquer momento, é o seu casamento, é único, não volta mais. Tem casal que acata, tem casal que não. Não é fácil, Eu já né? fui fazer casamento fora daqui, que a noiva não tinha ninguém para coordenar e deu ruim. As coisas que ela queria, da maneira como ela queria, não deu certo. Por quê? Porque não tinha quem coordenasse, uma equipe para cuidado dos detalhes. Acabou a energia, o espaço não tinha perrengue de tudo gerador, quanto é então. E aí eu natureza, tô né? lá esperando, eu não
Helena Ribeiro acordou, descobriu que tá sem voz. Uma gripe, qualquer coisa. E aí? Como é que sai dessa? Então, assim, eu tomo bastante cuidado, principalmente antes de ter qualquer evento, e principalmente casamento que vai celebrar. Eu acho que, assim, nos cursos de celebrante, a maioria tem muito medo que aconteça isso, de ficar sem voz. A maioria cuida muito, e pastilha, e spray, tem muitos. Teve o último curso que eu fiz agora há pouco tempo, teve celebrante, eles fizeram uma dinâmica e levaram alguns celebrantes, eles foram separando assim por pessoa que tem medo de morrer. Você tem medo de morrer e daí não entregar a cerimônia, e aí como é que vai ser? Porque não tem, né? Quem que vai fazer essa celebração? E o pânico, a maioria tem muito pânico, assim, de que mesmo? acontecer alguma coisa, Olha a pessoa só. não conseguir estar no dia. O meu medo maior assim, em relação ao horário. Então eu olho 2, 3 vezes qual horário que a pessoa marcou, se tem cerimonialista, falo com a cerimonialista para ver É certinho. tensão, né? Fica Muita tenso, tensão. É, muita tensão. Falando em tensão, Helena, dia 1º de janeiro você empossou os vereadores e o prefeito, e o vice-prefeito, inclusive, né? Que são situações ali que dependem de muita concentração, é algo muito técnico, né? Dá um medinho ali de errar uma palavra, um sobrenome, alguma coisa ali. Então, por incrível que pareça, William, eu fico muito mais temerosa em celebrar casamento do que fazer um trabalho de mestre de cerimônias. Dá pra corrigir a Eu- rota, Mestre de né? cerimônias, ela fez centenas, ela perdeu o carro, o número já. Eu gosto muito de fazer o corporativo, questão de posse, porque, claro, você checa tudo antes. Você tem que checar. Vai fazer lá da Câmara o evento comemoração ao Dia das Mulheres. Você tem que checar se todos os vereadores estão lá mesmo, porque fica muito chato você Chamar e o chamar cara e não não tá, tá. né? Sim. Então você tem que verificar com o cerimonial, tá todo mundo Convidada, aqui. a convidada, Sim, no caso. quem vai ser homenageado tá aqui, tá todo mundo aqui, vai ser lido alguma coisa. Então, por eu, na verdade, ter uma certa experiência na parte do cerimonial, na questão de organização, são coisas que eu já checo antes. Então, eu chego antes e já verifico. Olha, tá tudo ok? Todos estão aqui, os homenageados estão aqui. O sobrenome, se eu não sei, eu vou perguntar. Às vezes eu pergunto até para a pessoa como que é seu sobrenome, para eu não falar errado, porque é muito deselegante eu falar o sobrenome da pessoa errado lá na frente. É muito chato, né? Tem umas coisas que chegam no meio do caminho, né? Porque eu lembro de um evento que eu cheguei lá e Helena Ribeiro, eu entrei e ela já logo falou, queria anunciar a presença do senhor William Rodrigues, vice-presidente da CIAR. Falei, caramba, como que ela tá ligada, né? Isso aí é a equipe que faz, então. Eles geralmente tem quem ali que está chegando, tem uma pessoa que está de olho e já passa a ficha ali. Então, que muitas legal, vezes viu? você tá ali no evento, está apresentando e vai chegando para você. Então, você tem que ter o time do negócio também. Você tem que estar ligado em tudo, né? Para você saber quem chegou, quem que se apresentou ao protocolo, quem que é para você estar anunciando. Né? Então, eu acho que um pouco disso vem, claro, eu atribuo ao rádio, porque o rádio é no ao vivo, é no improviso, então isso ajuda muito, facilita Helena, bastante. Os casamentos hoje, como é que está a tendência? Muito convidado, pouco convidado? Qual que você vê que tinha mais gente? O pós-Covid é menos convidados, pós-Covid é bem menos. Bem Diminuiu. pouco, diminuiu bastante. Agora é mais mini. Vou fazer um mini wedding. Mas antes da Covid era tranquilo fazer casamento 300, 350 pessoas. É brincadeira. 200, 250 era muito comum. Hoje não. Hoje a tendência é sempre menos. 70, 40 convidados. 150 a gente já acha muito. Fala, nossa, 150. Novos tempos. Mudou bastante. Helena, na minha humilde análise, o mestre de cerimônia é aquele que conduz o evento do começo, do meio até o fim. Ele tem que sustentar o evento. A vida do evento é o mestre de cerimônia. Já o celebrante, eu entendo que é aquela pessoa que faz ali só o ato do casamento, né? Isso. Casou, depois que casou, vai beber, vai comer, vai fazer festa. Sim, aí o casal quer aproveitar A diferença é festa. por aí mesmo ou não? Isso é exatamente isso. Hoje, os casais eles estão dando mais atenção à celebração. Por isso que eles contratam o celebrante, porque o celebrante ele é neutro, ele não vai trazer para a cerimônia trazer nenhuma denominação, a não ser que o casal, né, queira algo, mas geralmente quem procura um celebrante
noivo quanto a noiva, às vezes são de denominações diferentes, têm crenças diferentes, e eles querem uma cerimônia neutra. E querem o quê? Enaltecer a história do casal, o que os levou até aquele momento, e também fazer de uma forma que seja personalizada, trazer algo que faça sentido para os dois e trazer os convidados para aquele momento. Porque a maioria das pessoas que vão num casamento acha assim, eu já sei o que vai acontecer. É um casamento católico, é o rito católico, eu já sei do começo ao fim o que o padre vai dizer. O pastor também. Então, quando vê um celebrante e quando vê uma mulher também. Mais personalizado, tem mais aí, vida, sim, muito mais legal, né? E assim, eu já ouvi até pessoas próximas ao casal, às vezes até pais mesmo. Eu não conhecia a história deles, eu não sabia que era isso. Imagino, eu não sabia que teve esse fato, essa questão durante o relacionamento deles. Então, isso é legal, porque você traz ali a história deles. Helena, vou fazer uma pergunta, mas você fica livre se você quiser responder ou não, tá? Porque você está numa profissão que tudo pode acontecer. Você celebrou aí mais de 115 histórias, e aí você encontra com a pessoa na rua, e aí, como é que vai o casamento? Menina, eu separei. E aí? E pra sair dessa aí? É o primeiro bueiro, você vai embora? Então, assim, nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu? Olha só. Assim, ela dá sorte. Perguntar. O pessoal pode casar que com a Helena, que não vai beleza, dar olha. problema. A maioria... Pé quente. Helena, então olha pra essa câmera aqui, já venda seu peixe. Sim, como é que faz pra entrar em pode contato com casar você? Qual que é o seu comigo. número? Qual que é o seu número? Pra te contratar. O WhatsApp. A maioria... O meu número de telefone tá comigo há muitos anos. Porque o pessoal entra lá no meu Instagram, já tem o número. É aberto pra todo mundo Olha, falar gente, comigo. aqui tem uma mestre de cerimônia que não vai dar problema, né? Uma cerimonialista, uma celebrante, melhor dizendo, que né? casa e abençoa o casamento. Que maravilha. E outra coisa, você tá no rádio, você é celebrante, mestre de cerimônia, N possibilidades aí pra pessoa conhecer quem é Helena Ribeiro. Às vezes acontece você ir na padaria pedir um pão, você é Helena Ribeiro lá da rádio, então como é que é? As pessoas te reconhecem com frequência, porque tem aquela máxima de que o profissional do rádio, o radialista, ele ficou muito tempo sem ser visto, né? Hoje, agora, com as redes sociais e tal, bem facilita. O povo no rádio agora é ao vivo. É ao vivo. Então, doutor Cristiano, meu rosto. eu até brinco, que às vezes pode ser que eu trombei com o doutor Cristiano em alguma padaria, mas eu não sabia quem era, ele, né? Sim. Conhecia a voz. Mas acontece com frequência, Sim. principalmente hoje, que as pessoas ligam voz com acontecia muito antes a questão de entrar num lugar e falar e a pessoa parar. Reconhece pela voz. Esse timbre aí eu já escutei essa voz em algum lugar. E às vezes eu vou falando com a pessoa, conversando, e aí a pessoa num determinado momento para... Você, por um acaso, você é a moça lá da rádio? Você que trabalha na rádio? E eu muitas vezes fiquei sem graça. Sou eu Mas mesma. você gosta, né? A gente gosta, não gosta? Aí, por vezes, assim, na loja, muitas vezes a pessoa ia, teve pessoas que eu atendi, que eu conversei, enfim, finalizou, e a pessoa não perguntou. Ela falou, nossa, mas parece que eu já ouvi a sua voz em algum lugar. É mesmo? Será que você já ouviu? Aí algumas pessoas acabavam falando, acho que você já ouviu na rádio. Você que é da rádio. Então é legal, porque a pessoa fala, nossa, eu imaginava totalmente diferente. Tem essa questão, né? Hoje não. Hoje o rádio está atrelado com a rede social, todo mundo acaba vendo o nosso rosto, né? Perfeitamente. Me conta uma coisa, Helena, outra. Quais são os horários de casamento hoje? Que horário que o pessoal casa mais? Que mudou muito, né? Mudou muito. Os casamentos hoje, os casais estão preferindo muito casamento ao ar livre, casamento fim de tarde. Então, eu quero o pôr do sol. Isso aí você escuta muito de várias noivas. Eu quero muito pegar o pôr do sol. Aí tem as dicas que a gente dá, né? Então, assim, agora, essa época, 5h15 já está escurecendo. Então, tem noiva que às vezes chega para mim e fala assim, me contrata para celebrar. E eu pergunto, porque tem um tempo, né? A pergunta máxima que eu recebo, tempo de cerimônia. A cerimônia é extensa, então antes que o casal me pergunte, eu já falo. A celebração, ela tem no máximo 45 minutos, contando já com a primeira entrada e a última, e a saída, que é a saída de vocês. Não pode ser então, não é uma celebração extensa. Ela só vai ter 1 hora de duração se vocês incrementarem, acrescentarem algumas coisas. Mas, eu quero muito pegar o pôr do sol. Ótimo. Quando que é o seu casamento? Meu casamento... esse final de semana mesmo, falei com o casal quer casar em dezembro do ano que vem. Helena, a gente quer pegar o pôr do sol. Tá, dezembro, a gente entende, ainda mais para o final, que o dia está mais extenso.
Mas mesmo assim, o que é a dica que a gente dá? Às vezes a pessoa escolhe um lugar que é meio retirado. Coloca 15h30 e hoje o máximo de atraso é 30 minutinhos. Você coloca 15h30 no convite, começa às 16. Então já tem essa regra também. Tem toda Pra uma não técnica. atrasar. Ali, É toda Isso. uma técnica, Tem. tá acostumado, já monta para não dar Quer problema. dizer, se for inverno, você também faz uma adaptação Sim, ali. eu fiz um casamento esses dias e a noiva colocou 15h30. Eu lembro até quando ela veio falar comigo, ela não tinha ainda colocado horário. Eu falei, você vai casar no mês de maio, maio é outono, você coloque 15h30 para no máximo começar às 16 horas. Porque se você quer fazer foto no pôr do sol, a sua cerimônia ela tem que terminar um pouquinho antes das 17. E dito e feito, 17h18 eu olhei e estava já escurecendo. O fotógrafo já estava com bastão. E na praia? Tem feito muito casamento na praia? Na praia até faz tempo que eu não faço. Já fiz na praia, com vento que achei que Foi ia moda levar um tudo. tempo. Foi moda um tempo fazer O casamento na vento praia. Que o cabelo... E outra curiosidade. Eu tenho um amigo, eu fui ao casamento dele, há um tempo atrás, ele casou de bermuda. Ah, tem mesmo. Tem. Fiz a um noiva casamento toda que... arrumada e ele foi de bermuda. Fiz um casamento faz uns 2 anos. Foi em Cananéia, mas não foi diretamente pé na areia. Eles fecharam uma pousada lá e ele estava de bermuda. Ela com um vestido, assim, não tão, digamos, próprio para um ambiente aberto, e ele casou de bermuda. Ele quis casar de bermuda. É comum. Ele estava em bermuda e descalço. E o horário também vai muito do horário, né, que escolhe. Quero às 15, coloquei no convite 15h30, tá sol, combina. Combina muito com praia mesmo, né? Combina mais E já chegou um caso de um noivo estar completamente embriagado, uma coisa assim, não? Não, nunca aconteceu. E a dica que a gente tem nos cursos é, principalmente quando vai fazer a parte civil, o noivo não pode beber. Ele vai beber depois. Se você vê o noivo bebendo, você, meu amigo, Não vamos. faça isso. Depois da cerimônia. E outra, não pode ter a brincadeira também. Vai fazer uma cerimônia com efeito civil, nada de brincadeira. Eu vou pensar. Não, isso não existe. Não há essa possibilidade. Certo, Helena. A gente pôde conhecer um pouquinho de Helena Ribeiro aqui, mas eu quero fazer um bate-bola rápido aqui. Doutor soprou que você vai para vários lugares e tal, viajou bastante. Algum destino em especial? Fazendo um jogo bem rápido. Algum destino em especial Uma viagem que eu já tenha? Muito legal. Você falou, esse destino eu quero voltar porque foi top. Eu fiz um casamento agora, recente, em Porto Feliz, um lugar muito bonito. Muito gostoso. Eu vou fazer na praia, vou fazer em Ilhabela, que era um lugar que eu queria muito fazer. Vou fazer esse ano em Ilhabela, que, assim, eu sei que o lugar é bem bonito. Então, tem isso para o portfólio, quando o casal libera para que a gente possa postar, é legal. É legal, né? É interessante para o trabalho. Mas eu tenho Perfeitamente. vontade de fazer em Fernando de Noronha, Bom, que eu não fiz ainda. Um dia eu vou chegar lá. cerimonialista, mestre de cerimônia, celebrante, música. O que você ouve? Música. Eu No gosto, seu particular. no meu Uma música ou um particular, cantor? Eu gosto de nacional e gosto muito de sertanejo. Muito você é do sertanejo. Eu sou do sertanejo Por isso que seu universitário. programa, de vez em quando, ali, tem a romântica do dia, que é mais um flashback, mas não deixa de tocar aquele sertanejão. Porque a regra aqui, sabe qual é? Né? A Helena é dona do programa. Ela que programa. O ouvinte. Ela e o ouvinte. Geralmente é o ouvinte. Ela programa é o muito, ouvinte. Não né? tem nenhuma interferência na direção da emissora. Ela tem total legal. liberdade. E os ouvintes participam muito, William. Bastante Que legal. mesmo. Não, O pessoal programa as Tem hora que eu músicas paro mesmo. para ouvir à tarde, realmente é gente tudo quanto é lugar. Não é só de Registro, é do Vale do Sim, Ribeiro inteiro. sim. Então, Estados gente, Unidos. Dos Estados Unidos. Estados Unidos, verdade. Para quem quer ouvir o show da tarde, das 14 às 17 horas, aqui na 99 FM. Tô falando aqui porque o podcast, para quem não sabe, é gravado nos estúdios. A gente aluga, né? Um filme. Ou uma novela. Não sei se você é mais de filme ou de novela, mas vamos falar um filme, vai. Eu não sou muito de novela. Filme assisto bem. Não tenho paciência para série. Eu quero ver o final logo. Aí aquilo me... Você não é daquela que chega... Sim, um feriadinho, vai assistir um Netflix. Eu assisto bem tal. pouco. Muito, não sou de VTV, muito pouco mesmo. A gente, em casa, a gente escuta muito rádio mesmo. Meu pai gosta muito de notícia, então ele está sempre, quando não é o Povo no Rádio, ele já coloca Bandeirantes, na CBN. Band Notícias, ele fica ouvindo, e aí ali eu já vou me inteirando do que está acontecendo, que ajuda aqui para o programa. Minha mãe é uma pessoa que gosta muito, é conectada direto no O YouTube. povo gosta mesmo de notícia, não tem jeito, né? Você pega lá o relatório da Radiosnet,
Das 10 mais ouvidas, 8 são de Sim. notícias. Impressionante. É. Bom, eu não vou perguntar também time de futebol, porque se você não para na frente da TV, não vou Não, gastar aqui o cartucho, né? Doutor, o tempo tá bem adiantado aí. Infelizmente está chegando ao final. Papo e- maravilhoso, né? Muito, eu me diverti muito com esse podcast eu gosto aqui. quase Foi de muito falar, legal. né? Porque viu o outro lado da Eliana Ribeiro. Verdade, O verdade. microfone o pessoal está acostumado. Agora, esse lado de celebrante, de fazer os casamentos, tudo quanto é lugar do Brasil, tudo isso é um lado que o pessoal, muita gente não conhece. Uhum. Quer dizer, quem conhece são as noivas e noivos porque ela é famosa no meio. Verdade, verdade. Mas o pessoal não conhece. Bom, Quero agradecer a presença da Helena aqui, foi um Eu que prazer. agradeço Também muito. do William e do Hildo, e é com você. é isso aí, doutor. Agradecer também esse monstro sagrado do rádio, né? Que a gente deve sempre homenageá-lo, porque ele Sempre, contribuiu sempre. aí. Contribui, né? 40 anos, então, assim, toda a homenagem ainda acho pouco. Hildo, a hora de seu tchau, porque as pessoas me cobram, viu, Helena? Quem é o Hildo? Hildo não deu tchau, agora tá conhecidinho, tá mostradinho agora. Brincadeira. Hildo é uma pessoa que o meio profissional me concedeu a amizade dele, né? Eu sou muito grato por isso. Então, gente, aqui eu vou pedir as considerações finais dessa menina que é a expoente do rádio. Espero que você fale pelo rádio mais uns 50 anos, né? Que Daqui bom, lá no tomara. futuro, quando a gente for falar alguma coisa e lembrar, a gente possa lembrar desse dia do podcast aqui com muito carinho. Com certeza. Finais, Obrigada, Helena. agradeço muito, William, doutor Cristiano, fico muito feliz. E a felicidade minha é maior ainda por ter a oportunidade de, em vida, aqui agradecer ao doutor Cristiano pelo olhar dele, né, na época, de achar essa moça dá certo. Ela vai conseguir, ela ainda vai falar bem no rádio. Então, assim, eu agradeço muito mesmo, fico muito feliz e fico até emocionada de verdade, porque Eu imagino. de ter essa oportunidade, de agradecer por ele, né, ter olhado na época. Poxa, eu acho que ela vai dar certo. Doutor, parabéns, acertou em cheio, viu? Pois Que é. talento. Gente, O mérito é dela. Não. O mérito Tem- é dela. bom, 50% quem descobre do doutor, também, né? é verdade. É, Todos ele os ouviu. talentos no mundo teve alguém que descobriu, né? Sim. O mérito Então é dela. isso aí, gente. Um podcast maravilhoso. O Vale em Pauta volta semana que vem com um nome já definido que é o Tuti. O Tuti, ex-jogador de futebol, profissional, jogou na Ponte Preta, Nacional e tantos outros times aí, que ele vai falar nesse microfone aqui semana que vem. Não esquece de deixar o like, compartilhar, mandar para os amigos e até a próxima.